Olá, boa tarde. A sexta-feira chegou, dia 1º de novembro de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo, 12:30 agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Vereadores aprovam projeto de lei que reduz o tempo máximo para o silenciamento de alarmes em imóveis residenciais e comerciais da cidade. Vereador Nelson Osseri pede informações sobre as obras do BRT. Hoje é sexta-feira e você já sabe, né? É dia de Meu Bairro na TV. Eu estou em um bairro que fica na zona norte de Campinas, onde está localizada a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. É já, aqui no Jornal Câmara Notícia. Comissão de Constituição e Legalidade marca audiência pública para debater o programa de justiça restaurativa. E na Série B, Guarani vence Sport Recife com gol no último minuto de jogo. Toda sexta-feira, você já sabe, o repórter André Aranha vai até um bairro da cidade contar a história, descobrir curiosidades, personagens e hoje ele está na zona norte de Campinas, importante centro comercial e residencial, quase 16 mil habitantes. Tem ponto turístico, que é a Torre do Castelo, uma pedreira, agora ficou mais fácil, né? Boa tarde, André, onde está você? Pois é, boa tarde para você, Gabriel Castro, boa tarde para todo mundo ligado aqui no Jornal Câmara Notícia. Eu estou aqui no Jardim Chapadão, onde você disse tem a Torre, né, do Castelo, aproximadamente 16 mil habitantes por aqui, fica na zona norte aqui da cidade de Campinas, é um bairro que tem muitas casas de alto nível, de alto padrão e tem também a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e é justamente onde eu estou para conversar também com o Coronel Capelano, para falar com a gente ao vivo aqui no Jornal Câmara Notícia e contar um pouquinho da escola. Boa tarde. Boa tarde a todos. A história do ensino preparatório começou em 1939, em Porto Alegre, a criação da primeira escola preparatória. Rapidamente ela esgotou a capacidade em receber alunos. Aí o Exército começou a pensar em criar novas escolas preparatórias. E a primeira que ele criou, depois desse episódio, foi a Escola Preparatória de Cadetes de São Paulo. Ela começou a funcionar em São Paulo, essa escola. O prédio que ela funcionou durante 18 anos, de forma provisória, é um prédio do Hospital Sírio-Libanês. Agora, depois disso, ela começou a construção desse prédio aqui, começou em 1944. Por essa parceria com o Estado de São Paulo, 2/3 seriam construídos pelo governo de São Paulo e o terço restante pelo Exército. E assim foi feito. Bom, por que a escola é rosa, né? Muita gente faz essa pergunta para o senhor, inclusive a gente estava conversando antes do início do jornal, e é uma pergunta que todo mundo faz, talvez muitos tenham curiosidade também, né, Coronel? Então, aqui, esse local onde nós estamos, é a antiga Fazenda Chapadão, uma fazenda veio da época do Império, né? Teve várias culturas, né? E existiam as casas coloniais aqui. Essas casas, elas eram... precisavam pintar essas casas. E os colonos usavam uma técnica que era usada no litoral. Fazia um buraco no chão, misturava terra, sangue de boi, óleo de baleia, casca de ostra socada e moída no pilão. Dessa mistura nascia uma massa rosa. Então, quando a escola ficou pronta, o arquiteto Hernani Duval Penteado sugeriu que a escola fosse pintada dessa cor para preservar a memória da Fazenda Chapadão. Então, é uma motivação nobre.
e assim foi feito. Por isso que ela é rosa. Então tá bom, muito obrigado pela entrevista, viu, coronel? Deixa eu conversar aqui, Gabriel Castro, com a professora Glória, porque a professora Glória, pedi para o Mingão vir comigo aqui, por favor, Mingão. A professora Glória mora faz 35 anos aqui no Jardim Chapadão, e não é por acaso, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Não há 35 anos. Eu nasci no Jardim Chapadão. Eu moro 35 anos em frente à escola. E sempre foi o meu sonho morar em frente à escola preparatória, porque ela é linda, a arquitetura maravilhosa, e a minha filha sempre brinca que eu não moro em Campinas, eu moro em frente à escola de cadetes. Bom, o que significa a calçada aqui da Escola de Cadetes para a senhora? O que representa? É o calçadão de Copacabana, porque nós aqui da região, 99% é sócio do Círculo. Então, é a nossa passagem direta. Todos os dias eu caminho pela calçada da Escola de Cadetes. E gosta bastante, independentemente da escola, também aqui do Jardim Chapadão? Faço parte, frequento todos os eventos e atualmente eu sou RP da Associação dos Amigos. Que legal. Então tá bom, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Deixa eu conversar também aqui com o Coronel Espínola para falar justamente a respeito aqui também. Estamos ao vivo no Jornal Câmara Notícia e muita gente, evidentemente, né, Gabriel, tem curiosidade. Será que pode visitar? Será que não pode? E o Coronel vai responder para a gente. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, amigo. Uma satisfação. Obrigado pela oportunidade de divulgar a escola. A escola ela possui algumas regras para a visitação. Haja vista, a escola tem uma dinâmica de atividades bastante intensa. Então, nós solicitamos que o interessado, a pessoa que passou pela frente aqui na rua Papa Pio XII, ficou interessado, curiosa de entender o que é aqui dentro, o que é a escola de cadetes, o que é a escola, a SPSEX, busque no nosso site www.spesex.eb.mil.br. Há as recomendações, as solicitações de recomendação quanto ao contato inicial, caso seja em grupo, né? Visitas de pequenos grupos, individuais, etc., estão abertas à escola durante o horário de funcionamento, final de semana. Temos uma equipe da comunicação social durante a semana e um militar, que é um aluno de serviço, no final de semana, que está em plenas condições de fazer aí a acompanhar a visita aqui na escola. Bom, para finalizar, a escola é de nível superior também, né, Coronel? Desde 2012, a escola passou a ser o primeiro ano do ensino superior. Então, o curso de formação de oficiais passou a ser em 5 anos, o primeiro ano aqui em Campinas e 4 anos em Resende, na Academia Militar. Então tá bom, muito obrigado pela entrevista. Eu volto com você, Gabriel Castro. Muito obrigado pelas informações, André Aranha, do bairro Chapadão, e também as informações aí da SPSEX, e legal aí sobre a visitação, que é sempre uma curiosidade. Voltando ao Legislativo Campineiro, com certeza você já deve ter se incomodado com algum alarme que disparou e não desligava nunca. Pois essa situação também incomoda o vereador Luiz Rossini, que tem um projeto em tramitação aqui na Câmara que trata sobre o tempo de acionamento dos alarmes instalados em residências e no comércio. O projeto de lei número 24 de 2017 já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Legalidade. De autoria do vereador Luiz Rossini, dispõe sobre o tempo máximo de acionamento dos dispositivos sonoros, do tipo alarme, instalados em imóveis residenciais e comerciais. Hoje é um problema sério e que tem incomodado muito as pessoas, que é o fato de, às vezes, imóveis terem um alarme disparado e fica horas, às vezes o dia inteiro, aquele alarme, dia, noite, madrugada, infernizando, importunando, acordando as pessoas e sem nada acontecer. Se aprovado, o projeto irá reduzir o tempo máximo para o silenciamento de alarmes. De acordo com a proposta, o dispositivo sonoro deve ser desligado após o disparo no prazo de 5 minutos no período noturno e de 10 minutos no período diurno. Há sistemas hoje, a tecnologia já permite isso, que haja, depois de acionado, um temporizador que desligue automaticamente o alarme depois desse prazo. Até porque, qual é o objetivo do alarme? É garantir a segurança do imóvel. E uma vez que
Se o imóvel for arrombado, disparado o alarme, já cumpriu o seu papel. Primeiro que vai alertar o morador, a vizinhança e, obviamente, quem está invadindo vai se evadir do local. O projeto prevê ainda que a Prefeitura irá disponibilizar na internet um formulário para que as pessoas possam registrar denúncias, inclusive de forma anônima. O vereador Fernando Mendes protocolou um projeto de lei que complementa o Código de Defesa do Consumidor. A proposta altera a política de trocas de produtos. Confira. O projeto complementa o Código de Defesa do Consumidor. Em alguns casos, o próprio projeto diz que, uma vez conversando, ele não pode passar de 5 dias, né? 48 horas, que são 2 dias, mas, de acordo com uma boa conversa, não pode passar de 5 dias. Então, nós hoje, por não existir uma lista do que é essencial ou não, os consumidores têm sido lesados. Eles fazem uma compra de um ventilador numa época de calor, chega em casa, não funciona, ele recebe uma notícia que ele tem 30 dias para trocar, quando ele vai trocar, ele vai receber, já está frio, ou seja, ele foi de alguma forma lesado, enganado, né? Existem pessoas que têm problemas com a saúde, porque existe nessa lista também estão desfibriladores, estão algumas coisas de fazer quando a pessoa tem aquele problema respiratório, nebulização. Então, às vezes a pessoa, de alguma forma, ela tem um tipo de prejuízo. A proposta também define o que é produto essencial, como computadores, chuveiros, entre outros. O projeto foi feito há 2 anos, quando o vereador presidia a Comissão de Defesa do Consumidor. Eu era o presidente da Comissão de Defesa e Direito do Consumidor. Nós fizemos com que algumas pessoas viessem até aqui, trouxemos o PROCON, discutimos esses assuntos e chegamos ao entendimento que existe uma prerrogativa para o município legislar, suplementar situações relacionadas às leis estaduais e federais, não podendo ultrapassar as mesmas. E essa condição foi trazida para o apoio às comissões e eles nos deram que não existe nesse projeto nenhum óbice administrativo que incorra num vício de ilegalidade. Esta semana foi cheia de atividades aqui na Câmara de Campinas em celebração ao Dia do Servidor. O Legislativo recebeu 2 palestrantes que falaram sobre ambiente de trabalho. Dia 28 de outubro é o Dia do Servidor Público. Em celebração a esta data, a Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida promoveu 2 palestras com temas que fazem parte do dia a dia do trabalhador. A escolha dessa palestra, ela foi basicamente personalizada para os servidores aqui da casa e vai tratar a forma de trabalho do servidor. O primeiro palestrante falou sobre o intraempreendedorismo no serviço público, com Agnaldo Oliveira. Nós somos o nosso próprio empregador. Né? O tipo de contrato que eu tenho com o meu cliente não importa. Se você me contrata para ser o seu motorista, eu tenho um contrato com você. Você é meu cliente, eu estou prestando serviço para você. Não importa se é CLT, se é concurso público, se é contrato de prestação de serviço, se é um MEI. O importante é que eu estou empreendendo, eu estou levando o recurso para dentro da minha casa através da minha mão de obra, do meu trabalho, da minha criatividade. A segunda palestra tratou dos benefícios da gestão do humor no trabalho com o Marcelo Pinto. Dá para você se divertir dentro da empresa respeitando o limite do outro, né? Então esse que é o grande enfoque da nossa palestra. É como você desenvolver atividades de descontração na empresa sem prejudicar o colega ou até mesmo a organização. Cada ano que passa a gente tenta propor coisas novas para os servidores, principalmente nessa semana. Já é o 2º ano consecutivo que a gente consegue fazer essa semana do servidor aqui. E temas atuais sempre são importantes para atualizar o servidor, né? Para ter uma forma diferente de poder analisar o serviço público e até trabalhar, né? Então esse é o objetivo, de propor essa atualização e esse conhecimento para o pessoal aí da Câmara. Em requerimento, o vereador Nelson Osseri questiona a Prefeitura sobre o cronograma das obras para o BRT, principalmente na rua Saldanha Marinho, região central de Campinas. As obras do BRT continuam gerando questionamentos por parte da população.
Por isso, o vereador Nelson Osseri protocolou na Câmara um requerimento no qual pede informações da Prefeitura sobre a construção do corredor de ônibus em relação ao trecho da rua Saldanha Marinho, no bairro Botafogo, na região central, entre os números 870 e 1030. Para o parlamentar, as obras estão criando muitos transtornos para a população. É uma obra que começou de forma desgovernada, fatiar a cidade, né, trazendo transtorno para vários moradores e várias regiões. A mais recente é na região da Saldanha Marinho, na região central, onde existem vários estabelecimentos, vários comerciantes, e ali está sendo construído uma passagem do BRT. No documento, o parlamentar questiona o cronograma para a conclusão das obras no local, se a rua ainda receberá o tráfego de outros veículos, como carros e motos, e, em caso positivo, se ainda será permitido estacionar naquela via. Para o vereador, o comércio da região está sendo prejudicado. Além desse transtorno da falta de estacionamento com a obra do BRT, eles estão ilhados. Hoje, o comércio ali está tendo um enorme prejuízo por falta de vendas, por falta da relação de consumo, né, devido a essa obra. Então, tudo que vem sendo feito sem planejamento, gera prejuízo financeiro para os munícipes, como também esse tipo de transtorno onde ilha os comerciantes e moradores da região central. A Prefeitura tem o prazo regimental de 15 dias, que é prorrogável por mais 15 para responder aos questionamentos. O vereador Nelson Osseri espera por uma solução para os motoristas que trafegam pelo local. Alguns motoristas de outras regiões que fazem trabalho ali na região central, que se deslocam à região central e percebem que pela Saldanha Marinho as dificuldades são imensas, né? Desde estacionar o carro, como também transitar, passar. Rápido intervalo e na volta, a previsão do tempo para este fim de semana. Tem a audiência pública sobre o programa de justiça restaurativa, giro ambiental com o papel dos catadores de recicláveis na gestão de resíduos em Campinas e a vitória do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos falar da final do vôlei entre Renata e Taubaté. O intervalo é rapidinho. Psiquiatria, o profissional vai fazer medicina, então é um médico que faz a especialização em psiquiatria. Ele vai trabalhar muito com a farmacologia, então ele vai receitar medicamento para diminuir a ansiedade, para a questão de síndromes, então ele vai vir com a questão medicamentosa. O psicólogo vai começar a tratar a questão do ser, né? Aquilo que ele sente, o porquê aconteceu isso, o porquê que está assim. Então acaba sendo essa diferença. O trabalho do psicólogo vai ser mais o conversar. A partir da conversa, a partir da fala, vamos começar a diagnosticar o que está por trás, o porquê levou isso, como que foi. E o psiquiatra vai vir com a medicação. Se o seu filho reclama de dores persistentes na barriga com frequência, muita atenção! A massa abdominal pode ser um sinal do câncer. Por isso, apalpe a barriga dele sempre que possível. A pressão alta pode surgir também. Leve-o ao pediatra para um diagnóstico preciso. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Fim de semana de sol e muito calor para a cidade de Campinas. O sol continua aparecendo durante todo o dia. Apenas no domingo existe uma possibilidade de chuva, mas para o fim da tarde e sem grande volume. Vamos às temperaturas. No sábado, mínima de 19 e máxima de 33 graus. E no domingo, pouquinho mais quente, hein? Mínima de 22 e máxima de 34 graus. Calorão na primavera. A Comissão de Constituição e Legalidade aqui da Câmara realizou uma audiência pública para debater o programa de justiça restaurativa. Confira como foi.
No plenário da Câmara Municipal, a Comissão Permanente de Constituição e Legalidade, presidida pelo vereador Luiz Henrique Cirilo, do PSDB, realizou na última quarta-feira uma audiência pública que debateu o projeto de lei do Executivo que institui em Campinas a política pública de justiça restaurativa e o programa de justiça restaurativa. O Poder Executivo, o prefeito Jonas, marcou um gol de placa. Apresenta um projeto onde nós envolvemos o Poder Judiciário, o órgão do Ministério Público, a OAB, a sociedade civil, para que a gente possa, de alguma maneira, apresentar uma lei, ter uma lei no ordenamento jurídico municipal que é chamada Justiça Restaurativa. A Justiça Restaurativa é uma técnica de solução de conflitos por meio de educação e diálogo. É o que explica o vereador Luiz Henrique Cirilo. O objetivo da Justiça Restaurativa é tentar conscientizar o cidadão do mal que ele fez, tentar melhorá-lo enquanto cidadão. Eu acho que isso por si só é válido, a ideia foi positiva e nós temos o apoio que é mais importante. O Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o órgão do Ministério Público apoiam o projeto. Então, estamos no caminho certo, precisamos avançar, fazer essas votações para que essa lei entre, como eu havia dito, no ordenamento jurídico e passe a vigorar. Reunião aqui na Câmara discutiu o papel dos catadores de recicláveis na gestão de resíduos em Campinas. A Câmara de Campinas, em parceria com o Fórum Lixo Zero, discutiu na última semana a política de gestão de resíduos em Campinas. A reunião aconteceu em cumprimento à Lei 15.282 de 2016, de autoria do vereador Carmo Luiz, que instituiu e incluiu no calendário oficial de eventos do município de Campinas a Semana Municipal do Lixo Zero, a ser comemorada anualmente na última semana do mês de outubro. Com a participação de representantes do Ministério Público, o evento debateu o papel dos catadores de recicláveis. Logo na abertura, o vereador Pedro Tourinho falou da importância de discutir o tema. Acho que é particularmente importante fazer isso no momento em que a pauta do meio ambiente vem sendo extremamente maltratada em âmbito nacional, negligenciada na sua diversidade, na sua riqueza, no seu potencial como instrumento para o desenvolvimento econômico, para um desenvolvimento sustentável para a nossa cidade e para o nosso país. Então é muito importante que aqueles que, de fato, pensam a discussão do meio ambiente numa perspectiva, né, mais ampla e menos, vamos dizer, contaminada com o discurso vigente nesse momento no governo federal, tenham espaços para a sua expressão, para a discussão. A professora Emília, que é coordenadora do Fórum Lixo e Cidadania, falou do papel das cooperativas de reciclagem neste processo. Então, o contrato, a gente entende, né, que deveria se pensar num contrato de no mínimo 5 anos para a prestação desse serviço e ele deveria ser relacionado não só à coleta, mas às atividades de educação ambiental e à triagem do material reciclável, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, como é que é feito hoje esse sistema convencional simples. A empresa recebe para coletar e a empresa recebe para dispor, né? Aqui, o que a cooperativa está fazendo? Ela está coletando e está triando. Triando equivale à disposição. Então, ela deveria receber por isso também. E neste processo está a ampliação das cooperativas. E aí é importante a capacitação das cooperativas pela prefeitura, ter de fato um programa de capacitação sistemático, né? A definição pela prefeitura, em parceria com as cooperativas, de um cronograma de ampliação da cobertura que essas cooperativas vão fazer de atendimento, né? Não dá para simplesmente essa decisão ser unilateral. Então é importante saber como a cooperativa está no momento que ela começa, nesse contrato de 5 anos, como vai ser esse cronograma para ampliação da região. Um filme para romper o preconceito contra os catadores foi apresentado, deixando claro o papel social e ambiental desses trabalhadores. Toneladas e toneladas de material reciclados, jogado fora no lixo, contaminando o meio ambiente. E é com essa fala que a gente vê que ainda há muito o que fazer e o papel fundamental dos catadores para a política de resíduos sólidos. A íntegra desta reunião está no youtube.com/TV Câmara Campinas. Tem uma sugestão aqui para o Giro Ambiental?
entre em contato pelo WhatsApp. O número é 19 997829 3776. Eu fico por aqui e até a próxima semana. Ontem, no estádio Brinco de Ouro, o Guarani utilizou o cronômetro ao seu favor. Marcou o gol da vitória no limite para não ter nenhuma chance de reação do adversário. O gol da vitória do Bugre saiu apenas aos 49 minutos da etapa final. A equipe teve paciência, rodou a bola de um lado para o outro, até que veio o cruzamento de Thalisson da esquerda. A bola passou por todo mundo até chegar em Lennon, que bateu mascado. E no meio da área estava Diego Cardoso, que saiu do banco de reservas para marcar o único gol do jogo. Suado, chorado, mas que tem um gosto maravilhoso dos 3 pontos. Final, Guarani 1, Sport Recife 0. Bela vitória do Guarani, gol no finalzinho e que deixa a equipe na 13ª colocação, a 7 pontos da zona de rebaixamento. Agora sim o torcedor pode respirar mais aliviado. E amanhã, 7 horas da noite, é a vez da Ponte Preta entrar em campo diante do América Mineiro em Belo Horizonte. A macaca que dispensou 5 atletas ontem, o lateral Diego Renan, o volante Edson e os meio-campistas Gerson Magrão, Alex Maranhão e Rafael Longini. Macaca precisa da vitória para espantar a crise que está dentro e fora de campo também. Na segunda-feira, a gente conta como foi essa história. Vamos falar de vôlei agora? Ontem no ginásio do Taquaral, um jogão. O Vôlei Renata precisava da vitória para conquistar o título estadual. Só que foi derrotado pelo Taubaté por 3-2. Como os campineiros venceram o primeiro jogo fora de casa pelo mesmo placar, nós tivemos o Golden 7, que é mais um 7. E aí o Taubaté conseguiu a vitória por 25-22 já na madrugada desta sexta-feira e se sagrou hexacampeão. Mas olha só, está de parabéns todos os atletas do Renata. Vacari foi o maior pontuador com 31 pontos, o Renan com 30. Foi um belo jogo, bela campanha. Pode comemorar este vice-campeonato e que venha a Superliga Masculina agora. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Lembrando, às 10 horas da noite, você acompanha as principais notícias do dia. Ótimo fim de semana e até segunda-feira, ao 12:30, ao vivo, hein? Tchau, tchau.